Boa noite, irmãos. Vamos então, meus irmãos, dar continuidade às atividades desta casa, nesta sexta-feira, agora com a exposição doutrinária. Então, como todas as atividades que nós começamos na casa, nós fazemos uma prece. Muitas vezes a gente até pode se perguntar por que fazemos? Para voltarmos o nosso pensamento para aquilo, para voltarmos o nosso pensamento para a atividade que vamos participar. Porque o pensamento é muito rápido, né? Nós nos distraímos com muita facilidade. Então, abrimos e encerramos todas as atividades com prece para que nós possamos nos concentrar naquilo que nós vamos fazer. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece juntos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Agradecer por estarmos aqui nesta sexta-feira reunidos. Pedir que possamos aprender, possamos entender alguma coisa hoje que nos ajude na nossa caminhada. Que os esclarecimentos da doutrina espírita possam calar fundo na nossa mente e no nosso coração e que com isso nós possamos caminhar mais seguros, possamos fazer melhor uso do nosso livre-arbítrio e, consequentemente, nos conectarmos aos planos superiores da vida e cumprirmos a tarefa, a missão que cada um se propôs ao reencarnar. Que assim seja. Bom, meus irmãos, nesta sexta-feira maravilhosa que estamos, vamos refletir juntos a respeito de obsessão. Por que vamos refletir sobre obsessão? Porque no mês passado a reflexão foi aproveitar a vida, né? O que é realmente aproveitar a vida? E chegamos à conclusão que aproveitar a vida é utilizar todos os momentos, todas as horas que nós temos aqui reencarnados no planeta Terra, utilizarmos com atividades úteis e nobres. Não nos enganarmos achando que nós estamos aproveitando a vida, fazendo coisas, cultivando vícios que na verdade estragam a nossa vida, que na verdade encurtam a nossa vida material, que é necessária, que é útil, né? Porque senão Deus não nos proporia essa experiência. E hoje nós vamos falar de obsessão, meus irmãos, porque este processo é algo que pode nos atrapalhar e atrapalha muitos de nós no aproveitamento da nossa vida. Esse processo obsessivo, que agora nós vamos refletir juntos sobre ele, é capaz de fazer com que nós não cumpramos aquilo que nós nos comprometemos. Por esse processo obsessivo, nós somos capazes de ficar anos, décadas, enrolados, perdendo tempo, não aproveitando a nossa vida com coisas úteis e nobres. Então, o que é a obsessão? A obsessão, meus irmãos, é uma ação persistente, ou podemos dizer até o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Obsessão é um assédio mental sempre negativo, sempre prejudicial, ou seja, são perseguições que muitas vezes nós sofremos de espíritos que querem nos prejudicar. E como o próprio conceito da obsessão já nos diz, espíritos
inferiores, espíritos atrasados, que ainda se comprazem no mal e fazem isso conosco. Nos perseguem, nos perseguem, querem nos dominar, mas sempre no sentido de nós fazermos coisas erradas. Sempre no sentido de nos fazer continuar naqueles vícios, naquelas imperfeições que nós temos. E eles nos perseguem e são persistentes. E isso é característica do mal. Porque espírito de luz, anjo da guarda, não faz isso. O bem, o que ele faz? Ele nos intui alguma coisa, ele nos sugere. Mas obsessor, não. Obsessor, ele nos persegue, ele insiste, porque ele quer nos dominar. Ele quer que nós sigamos com aquelas coisas erradas que nós já fazemos, para que a gente se dê mal. E é isso que ele quer. Então, isso é uma obsessão. Uma coisa importante sobre obsessão, isso que já foi falado, que é só feita, realizada por espíritos inferiores, e ela é essa ação de um espírito sobre outro. Pode ser de um espírito desencarnado sobre um espírito encarnado. Desencarnado é quem já morreu, falando de uma maneira simples para que a gente possa entender. E encarnado somos nós que estamos aqui sentados nas cadeiras, juntos hoje, refletindo. Então, essa obsessão, essa perseguição, esse domínio, pode ser tentado por um espírito desencarnado sobre um encarnado, um desencarnado sobre um desencarnado, um encarnado sobre outro encarnado e um encarnado sobre um desencarnado, alguém que já está no mundo espiritual. Então, sendo espírito, qualquer um pode querer exercer essa influência negativa, esse assédio mental sempre negativo. E o que pode levar, meus irmãos, quais são os fatores básicos, vamos dizer, que podem levar a um processo obsessivo? Existem 3 coisas que podem fazer com que nós soframos uma obsessão. Uma são distúrbios mentais. Quando nós sofremos de uma grave desarmonia mental, de uma grave desarmonia psíquica, isso pode ser um fator que venha a desencadear um processo obsessivo. Outro fator básico, alguma lesão física na estrutura de órgãos que são responsáveis pelo conhecimento, pelo raciocínio, pelas emoções. E isso também pode levar, algumas enfermidades do sistema nervoso podem levar com que nós soframos um processo obsessivo. E o terceiro fator, que é aquele, meus irmãos, que atinge todos nós, porque a gente pode ficar assim, eu não tenho nenhum distúrbio mental, eu não tenho nenhuma lesão física, não tenho uma enfermidade no sistema nervoso, não tenho nenhuma lesão que atinge esses órgãos, responsáveis pelo conhecimento, pela emoção, pelo raciocínio. Mas o terceiro item é algo que atinge todos nós. Porque a terceira coisa que pode fazer com que nós soframos um processo obsessivo são os vícios. São as imperfeições morais. São as faltas morais. Aqueles comportamentos nossos que são incompatíveis com o bem. Os vícios. E isso é algo que pode acontecer com todos nós. Então, se nós temos essas imperfeições morais, e todos temos, nós temos que prestar atenção, porque essa imperfeição moral acaba permitindo que um espírito desses, atrasado, inferiorizado, que quer que eu me dê mal, tenha acesso a mim. Porque é isso que acontece. Nós conseguimos ser perseguidos, dominados por espíritos que querem nos prejudicar,
Porque nós damos acesso a eles através das nossas imperfeições, através dos nossos vícios. Outra informação importante a respeito de obsessão. Muitas vezes nós achamos que o obsessor é aquele espírito que numa outra encarnação eu já tive algum problema com ele. Houve algum desentendimento e nós não nos perdoamos, nós não nos acertamos e hoje ele me persegue. Pode ser sim isso, meus irmãos, mas todos os casos de obsessão não são só disso aí. Pode ser sim alguém que eu tive algum problema numa encarnação anterior, não resolvemos, ele me prejudicou e eu não o perdoei. Eu o prejudiquei e ele não me perdoou. E hoje ele me persegue. Hoje ele quer me prejudicar. Pode ser. Pode ser coisa desta encarnação. Alguma coisa que eu fiz, e a pessoa continua encarnada, porque a obsessão pode ser de encarnado para encarnado. E ele não me perdoou, ou eu não o perdoei. E ainda continuamos nessa guerrinha, vamos dizer assim, particular. Ou simplesmente pode não ter nada a ver com coisas que aconteceram no passado. Pode ser simplesmente porque aquele espírito se afinou comigo. Porque aquele espírito gosta das mesmas coisas erradas que eu gosto. Porque ele sente prazer nos mesmos vícios que eu tenho. Então, ele se afina comigo, vibra na mesma faixa. Consequentemente, olha lá, uma parecida comigo, vou para lá. E fica junto com a gente. E quer nos prejudicar, muitas vezes pelo simples prazer de nos ver mal. Porque existem muitos casos de espíritos que estavam obsediando pessoas e que tiveram a oportunidade de se comunicar numa sessão mediúnica e foram interpelados sobre o porquê de fazerem aquilo. Se tinha acontecido alguma coisa antes e que aquele espírito era devedor dele de alguma maneira, e eles dizem que não. Que simplesmente se identificaram. E seguem conosco. E aí, como eles estão mal, como eles estão sofrendo, eles também querem que nós soframos, pelo simples prazer de fazer o mal. E como nós fazemos coisas erradas que eles também gostam, estamos escancarando a porta, a janela, tudo para que eles tenham acesso a nós e consigam nos prejudicar. Então, para que nós possamos prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos, para que não venhamos a sofrer um processo obsessivo e, consequentemente, não podermos aproveitar a nossa vida como tínhamos planejado. E vale dizer, aproveitar no sentido de utilizar todo o tempo que nós estamos aqui em coisas úteis, coisas nobres. E para que nós possamos, meus irmãos, ir pensando na nossa vida, naquilo que nós fazemos, vamos agora ver 10, entre outros que existem, mas 10 comportamentos que os obsessores adoram que a gente tenha. Coisas que os obsessores gostam que a gente faça, porque quando a gente tem esse tipo de atitude, quando a gente tem esses comportamentos, a gente facilita o trabalho deles. Eles têm mais acesso a nós. Eles conseguem nos prejudicar mais. Então, nós vamos refletir juntos a respeito dessas atitudes para ver se nós nos encaixamos em alguma dessas coisas. Que não são essas 10, tem mais. Mas são 10 muito comuns que nós fazemos e que dão acesso
infelizmente, a esses irmãos que estão temporariamente no mal, né? Porque um dia todo mundo vai evoluir, todos nós estamos submetidos à lei do progresso, à lei da evolução. Mas hoje, né, esses irmãos estão no mal, então ainda estão preocupados em nos prejudicar. Uma coisa que os obsessores adoram que a gente faça, que a gente minta, que a gente não viva a verdade, que a gente não cumpra com a nossa palavra. Por que que isso é bom para os obsessores, meus irmãos? Porque a gente não consegue, quando nós somos mentirosos, quando a gente fala as coisas, promete e não cumpre, né? A gente cria uma relação fragilizada com as outras pessoas, né? As pessoas não confiam em nós, a gente fala por falar, mas já sabe que não vai fazer, a gente mente. Então, nós não ficamos tranquilos, harmonizados, equilibrados nessa situação. Então, isso nos desestabiliza. E isso é bom para os obsessores, porque aí a gente fica mais fácil, né, de ser atingido. Outra coisa que os obsessores gostam, eles gostam que nós tenhamos dúvida, que nós nos sintamos inseguros, que nós não tenhamos fé na vida, que nós não tenhamos fé em Deus, nas pessoas e nem nas possibilidades que o universo pode me oferecer. Né? Aquela pessoa pessimista, que acha que nada vai dar certo, que ela não merece que aconteçam coisas boas com ela, que ela está sempre esperando o pior, porque ela não tem fé, né? Não acha que Deus se preocupa com ela e ampara. Então ela fica uma pessoa insegura, né? Alvo fácil para os obsessores. Outra coisa que eles gostam que a gente acredite que a gente só tem uma vida, só uma vida material, que a gente não acredite em reencarnação. Então que a gente acredite que a vida é uma só e que a gente ainda se concentre nesta vida que a gente acha que é única, que a gente se concentre só nas conquistas materiais, né? Que a gente pense só em diversão, porque tem gente que diz isso, né? Tá, já que a vida é uma só, então eu vou botar para quebrar, né? Porque total, depois não tem mais nada, né? Mas vou me largar agora, porque total, né? Que depois faço e terminou mesmo, depois é zerado, é nada, né? Então eles gostam que a gente pense nisso, porque a gente tem mais chance de ir para o lado errado. Eles também gostam que a gente não pense em caridade, que a gente não pense no outro, que a gente não pense em colaborar com o outro, né? Que a gente não se preocupe com o bem-estar das outras pessoas, né? Eles não querem que a gente queira assim, uma sociedade digna, uma sociedade elevada, uma sociedade justa. O obsessor gosta que a gente seja egoísta, que a gente pense só na gente, o que é interessante para mim. Eu quero resolver o meu problema, os outros que se virem, né? Porque eu vou fazer a minha parte aqui, vou resolver o meu. Outra coisa que os obsessores gostam, que nós não tenhamos a capacidade de perdoar. O obsessor gosta que a gente sinta raiva dos outros, que a gente sinta ódio, que a gente queira se vingar, dar o troco, dizer, mostrar, eu não sou covarde, né? O que ele está pensando? Comigo não, né? Eu vou mostrar para ele. Isso eles gostam, porque quando a gente tem esse tipo de sentimento, a gente alimenta, né? A gente dá força para os obsessores. Outra coisa que eles gostam, que a gente não estude, que a gente não tenha preocupação em desenvolver os nossos potenciais. Eles gostam que nós sejamos acomodados, que nós sejamos preguiçosos, que nós não tenhamos iniciativa, né? Que nós sejamos céticos, alienados, né? Cético é a pessoa que não acredita em nada, alienado.
que a gente não tenha disciplina, que a gente não seja perseverante em seguir os nossos sonhos. Porque aí a gente fica ali, né? Naquele vai e não vai, fica frouxo, fica solto ali. E aí eles conseguem nos manipular mais facilmente. Eles gostam também que nós sejamos fanáticos, que nós sejamos inflexíveis, que nós sejamos deterministas, que nós sejamos aquele tipo de pessoa que faz valer a sua palavra de qualquer jeito, a qualquer preço, sem respeito, sem paciência, sem compaixão pelos outros. Não interessa se é família, se não é, não interessa. É aquilo que eu quero, é aquilo que eu mando, eu decido e ponto final. Né? E ainda às vezes diz, é isso aí, sou eu que mando e pronto. Se não gostou, né? A porta da rua é a serventia da casa. E já pode pegar tuas coisinhas, porque aqui quem manda sou eu. Né? Não conversa, não ouve a opinião dos outros. Eles adoram. Porque aí a gente quebra os laços cada vez mais rápido com as pessoas. Porque quando a gente é inflexível, é assim, a gente não dialoga, né? A gente não conversa, a gente não quer saber o que o outro está pensando. A gente determina e pronto, a gente acha que tem razão. Meus irmãos, muitas vezes a gente até tem razão, né? Mas a gente tem que ouvir a opinião das outras pessoas, né? Até para que a gente possa conversar e mostrar para o outro que nós estamos certos. Mas isso conversando, não brutalmente, não com grosseria, não com violência. Porque quando a gente faz isso, né? Eles adoram e dão risada, né? Ficam alegres de ver que nós estamos servindo de boneco na mão deles, que eles estão fazendo aquilo que eles querem, que eles nos sugerem e a gente faz. Né? Estão conseguindo nos dominar. Então, eles gostam. Outra coisa que os obsessores gostam, eles gostam que nós eliminemos da nossa vida a prece, a meditação. Eles gostam que a gente tire da nossa vida qualquer prática espiritual que nos conecte com os planos superiores da vida. Porque o momento de prece, meus irmãos, é um momento de luz na nossa vida. Quando nós tiramos uns minutinhos do nosso dia a dia para meditar, para pensar em Deus, para agradecermos, para pedirmos, para louvarmos a Deus, nós estamos iluminando a nossa vida. E o obsessor quer mais que a gente fique na escuridão, quer mais que a gente não receba auxílio, que a gente não receba ajuda, que a gente não receba amparo. Então, eles não gostam que a gente reze, que a gente ore. Mas isso é uma coisa que nós temos que ter. Isso aí é algo que nós temos que criar na nossa vida. Nós temos que nos dar de presente, sim, alguns minutos nas 24 horas do dia para nos conectarmos às coisas boas. São 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Sento ali um pouquinho, desligo a televisão, me recolho, abro o evangelho ao acaso. Às vezes tem preces que nós gostamos de ouvir, de fazer. Então a gente, né? Porque a gente arruma hora para chimarrão, a gente arruma hora para novela, a gente arruma hora para tudo. Coisas desnecessárias, coisas até que nos prejudicam e a gente arruma um tempinho para essas coisas. Como é que nós não vamos arrumar um tempinho para meditar, para fazer uma prece, para ler o Evangelho? Nós somos seres espirituais, a nossa origem, nós somos espíritos. E às vezes a gente não quer fazer isso e não se preocupa com isso porque a gente só está preocupado com as coisas materiais. Né? Então, quando a gente não reza, não medita, não faz nada que nos conecte aos planos superiores da vida, eles adoram. Porque aí eles nos pegam com mais força. E eles também gostam, os obsessores, meus irmãos, que a gente não acredite na nossa intuição. Eles gostam que a gente não tenha essa sensibilidade para perceber as coisas, para perceber as situações. Eles gostam que a gente seja aquele tipo de pessoa que só acredita naquilo que os olhos veem. Porque se a gente é assim,
a gente fecha um canal maravilhoso que todos nós temos de receber ajuda, que é através da intuição. Porque quando nós nos planejamos, quando nós nos programamos para reencarnar, tem um espírito, que é o nosso anjo guardião, que ele é destinado a nos acompanhar durante toda a nossa caminhada. E podemos dizer até o principal canal que o nosso anjo guardião, o nosso amigo espiritual usa, é a intuição para chegar até nós. Então, se nós somos daqueles que, se eu não vejo, se eu não toco, não é bobagem, como é que ele vai nos sugerir alguma coisa? Como é que ele vai nos intuir uma boa ideia para nos ajudar, se nós achamos que intuição é bobagem? Que a gente percebe, às vezes, alguma coisa que a gente, com aquele sexto sentido, que a gente nem sabe mesmo por quê, é a intuição funcionando. E muitas vezes, nós somos, através da intuição, abundantemente ajudados. Mas se eu fecho esse canal, então os obsessores gostam. Porque aí, menos ajuda, menos amparo, mais fácil para eles. Ou a 10ª coisa, entre outras, como já foi falado, que os obsessores gostam, meus irmãos, é que a gente se vitimize, que a gente se ache vítima da situação, que a gente sempre encontre um culpado para aquilo de ruim que está nos acontecendo. Que a gente culpe Deus, que a gente culpe o marido, a esposa, o pai, a mãe, os filhos, o patrão, o colega, o vizinho, seja lá quem for. Mas que a gente não ache que a culpa é nossa. E sempre é nossa. Porque tudo aquilo de ruim que nos acontece, nós somos os culpados. Se nós olharmos bem, se nós pararmos bem e prestarmos bem atenção, nós vamos ver que lá no início daquela situação, quem fez a escolha errada fui eu. Mas, quando a gente se vitimiza, a gente tranca o canal, a gente fica uma pessoa se sentindo vítima, se sentindo injustiçada, então não vai procurar sair daquilo, não vai procurar recurso e muito menos vai se voltar para Deus, porque a primeira coisa, infelizmente, que a gente faz nesses casos é que a gente pensa assim, mas Deus não me ajudou. Porque se Deus fosse bom, Ele não ia permitir que isso me acontecesse. Mas Deus é soberanamente justo e bom. Então, se nos acontece, é justo. E Deus é bom porque Ele sabe e vai nos dar ajuda e amparo para que nós possamos superar aquela dificuldade. E sabe que ao fazermos isso, nós vamos nos tornar pessoas melhores, nós vamos nos tornar pessoas mais evoluídas, mais esclarecidas. Então, é uma coisa boa para nós. Então, mas quando nós gostamos de nos sentir vítimas, aí os obsessores deitam e rolam. Então, meus irmãos, o que é que nós podemos fazer para evitar, essa obsessão, para evitar o acesso a nós de espíritos que querem nos assediar, que querem nos perseguir, que querem nos dominar para nos prejudicar. Então, se nós somos sabedores de que nós somos o que pensamos, se nós somos sabedores de que todo tempo nós temos companhias espirituais, sempre, acreditemos nós ou não, sempre estamos acompanhados de espíritos, esclarecidos ou atrasados, bons ou maus. Sabedores de que esta companhia boa ou má depende apenas do nosso comportamento, porque é isso que abre a porta, o nosso comportamento. Inclusive, uma frase muito interessante diz assim, não há obsessores para quem não se deixa obsediar.
ele só tem acesso porque nós permitimos. E nós permitimos através dos nossos vícios, através das nossas imperfeições morais. Então, o que nós temos que fazer, meus irmãos? Nós temos que rogar sempre a proteção divina. Nós temos que nos esforçar ao máximo para seguir as lições do nosso Mestre Jesus. Nós temos que pedir ajuda para os espíritos de luz, para que nós possamos usar bem o nosso livre-arbítrio, para que nós possamos ser justos. Nós temos que nos colocar como instrumentos úteis a serviço do bem. Nós temos que evitar a maledicência, nós temos que perdoar, né? A maledicência é fofoca. Temos que evitar a fofoca, falar mal dos outros, pensar mal dos outros. Né? Cada um cuida da sua vida. Nós temos que aprender a perdoar. Né? Nós não devemos nos esquecer jamais que o exercício da caridade, tanto a caridade moral quanto a caridade material com os nossos semelhantes, é o que vai nos ajudar para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Né? Na doutrina espírita existe a máxima: fora da caridade não há salvação. E lembrar, meus irmãos, do ensinamento do nosso Mestre Jesus: orai e vigiai. Temos que ter mais o costume da prece. Não precisa fazer prece decorada, não precisa fazer preces com palavras bonitas. De coração. Dizer com sinceridade: obrigada, meu Deus. É uma prece. Ah, que Deus me ajude. É uma prece. Então nós temos que ter isso, né? Na nossa mente e no nosso coração, usar esse recurso, orar. Porque quando nós oramos, nós atraímos para nós boas companhias espirituais. Quando nós oramos, ao trazer as boas companhias espirituais, eles vão nos intuir bons pensamentos. E aí nós vamos ter, é um ciclo, nós vamos ter bons pensamentos, vamos atrair boas companhias espirituais. E vigiar os outros, não, vigiar os nossos pensamentos, porque tudo começa através do pensamento. Então temos que orar e vigiar os nossos pensamentos. E para encerrarmos a nossa reflexão, meus irmãos, as palavras de Emmanuel, do livro Luz no Lar. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem. Sorri para os que te ferem. E desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave da nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral no reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Em casa. Então vamos nos esforçar, né, meus irmãos? Às vezes nós temos facilidade com os de fora, mas em casa é o principal. Né? Se nós conseguirmos ser humildes, se nós conseguirmos ter equilíbrio e harmonia no nosso lar, nós vamos conseguir ter em qualquer lugar. Então o grande esforço é no nosso lar. E os obsessores sabem disso. Por isso, muitas vezes, né, eles alimentam as brigas, as discussões, as desarmonias, porque sabem que o nosso lar é o nosso porto seguro. E aí, quando a coisa está mal em casa, né, vai se refletir em todo o resto. Então, que com essa reflexão de hoje nós possamos nos esforçar para não termos esses comportamentos que os obsessores adoram e tirarmos, né, a obsessão da nossa vida, que é mais comum do que nós possamos imaginar, né? Porque a gente acha que a gente vai ouvir alguém gritando no nosso ouvido, né? Eles são inferiores, são atrasados, mas são muito inteligentes. Sabem como nos manipular. Então, vamos prestar atenção.
Obrigada pela atenção de todos. Então vamos, neste momento, mais uma vez, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Agradecer por estarmos aqui nesta sexta-feira maravilhosa. Pedir que essas palavras, esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, possam nos ajudar, possam nos entusiasmar, possam nos dar força e coragem para que possamos lutar contra as nossas imperfeições, para nos reformarmos intimamente e, consequentemente, termos uma vida melhor. Pedimos a Deus que essas energias benfazejas que já estão sendo derramadas pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes sobre cada um de nós, que essas energias possam aliviar as nossas dores físicas, as nossas ansiedades, as nossas aflições. Que essas energias possam envolver os nossos familiares que estão no nosso pensamento neste momento. Os nossos amigos, os nossos inimigos, os nossos irmãos que não puderam se fazer presente hoje aqui nesta casa. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão doentes, que eles possam receber esses bálsamos salutares, seja os irmãos que estão nos hospitais, os irmãos que estão nas ruas, os irmãos que estão doentes nos lares. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão nos orfanatos, nos asilos, nos presídios, nos manicômios, nas fazendas de recuperação, lutando contra o vício. Enfim, Senhor, onde haja dor e sofrimento, lugares de guerras, de tragédias, de atentados, que os bons espíritos possam ir até lá em nome de Deus e de Jesus e ajudar a todos. Fazemos um pedido especial pelos nossos irmãos que estão com ideias suicidas, que eles possam nesse momento ser ajudados, que eles possam nesse momento serem consolados, que possam receber uma palavra que os ajude a desistir dessa ideia infeliz, porque o suicídio é um engano. E que nós, Senhor, que estamos aqui, possamos retornar para os nossos lares melhores do que quando aqui chegamos. Também pedimos pelos nossos queridos que já voltaram para a pátria espiritual, que também possam estar bem e em paz, e que nós possamos ter um ótimo final de semana junto com a nossa família, e que nós sejamos um instrumento